Querido Deus, amado Pai, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, ó Deus vivo. E rogamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, neste culto, receba, Senhor meu Deus, o sacrifício dos nossos lábios, em louvor, em adoração, em orações. Assim, ó Deus, compraza-te em cada um dos Teus filhos que aqui estão, para Te louvar e Te engrandecer o Teu santo nome. Ó Pai amado, Deus vivo também, dos altos céus, Senhor, derrama a Tua sabedoria sobre cada um de nós, em nossos corações, através do ouvir da Tua palavra, do ministrar através do Teu servo, a Deus, faz notório o Teu poder e a Tua bondade no meio do Teu povo. É o que nós te pedimos, Pai Santo, receba este culto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o Senhor nosso Deus. Quero saudar a todos os amados aqui presentes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar e bendizer o nome santo do Senhor, pois aqui viemos para isso, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Hoje é culto de ensino e sabemos que quanto mais nós agradamos o nosso Deus, mais o nosso Deus, Ele tem para nos dar, Ele tem para nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor com os hinos da nossa harpa.
Quero convidar aqui o presbítero Rosinei, que estará louvando a Deus, suprindo aqui 2 hinos da nossa harpa, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor, juntamente com toda a igreja. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, né, amado, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de estarmos mais uma vez para nós podermos louvar o nome santo do Senhor. Somos gratos a Ele, né, por tudo quanto Ele tem feito por nós até aqui. Graças a Deus que as mãos do Senhor têm nos sustentado, né, e têm nos firmado na presença dEle, né, por tudo quanto Ele tem feito por nós. Então é o motivo de nós estarmos alegres nesta noite, porque Deus é fiel em nossas vidas. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 193. Aleluias. Oh, maravilha, Deus. Estamos na Tua presença, Senhor. Hino de número 193. Alma abatida. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica, se suas promessas, que são muito ricas e infalíveis, para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma, se cobre todo, seus males salva e te abençoas dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comovem, perdendo a calma.
Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ainda louvando o nome do Senhor com o hino número 187. Aleluia. Oh, maravilha, Deus. Mais perto, meu Deus, de Ti. Aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor, que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mas perto quero estar, mas perto quero estar, meu Deus, de Ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mas perto quero estar, mas perto quero estar, meu Deus, de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor, em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mas perto quero estar, mas perto quero estar, meu Deus, de Ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Rei, meu Deus, de Ti. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o Senhor nosso Deus, maravilhoso é o Senhor. Quando nós louvamos a Deus, quando lemos a palavra de Deus, quando oramos ou falamos com Deus, alguma coisa acontece, algo há de acontecer. Aleluias!
porque ninguém se aproxima de Deus e sai sem mudança, sem transformação, aleluia, sem receber dele o bem e a misericórdia. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Salmos 15. Salmos 15. Eu vou ler um verso, né? E os irmãos todos juntos leiam o seguinte. Salmos 15, verso 1 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e que pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem dedica censura contra o seu irmão. Réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que julgue com dano seu, não muda. Todos juntos? Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe feita contra o inocente. A quem faz estas nunca será abalado. Amém. Glória a Deus. Presbítero irmão Paulo, por favor, faça aqui uma oração, juntamente com toda a igreja. Senhor. Graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, a Tua igreja, todos nós apresentamos, Senhor, a cada um dos irmãos que estão presentes e os que não estão, que o Senhor alcança a todos de uma forma especial com a Tua mão bondosa para abençoar, seja aquilo que precisa, Senhor, e dar vitória. Fala conosco nesta noite, queremos mais ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é vitamina para minha alma, além do alimento, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Lucilene, tem um hino aí para adorar o Senhor? Aleluias. Glória a Deus. Enquanto a nossa irmã louva a Deus, nós vamos cooperar com a obra do Senhor. Quem trouxe dízimo, oferta, aquele que com alegria propôs no seu coração, pois Deus ama ao que dá com alegria, ao que coopera com alegria. Estaremos servindo ao Senhor nosso Deus e adorando a Ele na beleza da sua santidade. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e o Senhor tem promessas gloriosas para todos nós, para todo aquele que teme o seu nome, todo aquele que o honra e que o adora. Alô. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, exalte o nome do Senhor. Um grande mar está à sua frente, problemas e tantas aflições
estão ao seu redor. Você pensa que não há uma saída. Olhe para o Senhor, dele vem o seu socorro. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande ao Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande ao Senhor Jeová, Senhor Jeová. Ah, glória a Deus, aleluia. Não se desanimes. Hoje Deus fala com você. Sou Deus tremendo e poderoso, vim aqui lhe socorrer. Ó filho querido, derramarei sobre você da minha graça e do poder do meu Espírito, e você vai vencer, vencer. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Ah, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o Senhor nosso Deus. Com certeza Deus tem muito. A promessa de Deus é maravilhosa. Nós vamos orar com o pastor Luciano. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, fazermos uma oração e logo após estaremos ouvindo o ensino da palavra de Deus, a sabedoria dos céus. Amado Deus, querido Pai, em cuja presença nós estamos e andamos, ó Altíssimo Deus, te louvamos, te bendizemos e cremos que a tua presença é real e maravilhosa neste lugar, Senhor. Por isso aqui estamos, ó Deus vivo, e queremos ouvir a tua palavra, que cada um possa estar preparado, com os ouvidos abertos, o coração também, como terra boa para receber a tua doutrina, ó Pai. Continua usando o teu servo, Senhor, como sempre tem usado, para trazer, Senhor, da tua parte, Senhor, o maravilhoso alimento ao coração do teu povo e da tua igreja. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, com alegria, eu quero cumprimentar a todos os presentes na paz do Senhor Jesus. Também quero cumprimentar a todos os irmãos que estão participando deste culto pela internet, em seus lares. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, os nossos amigos, que a bênção de Deus seja sobre cada um de vocês. A igreja também quer saudá-los. Amém? Glória a Deus.
Vamos então ler a palavra de Deus. Abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 8. Vamos fazer também, mais uma vez, a leitura participativa, né? Eu leio um versículo e os senhores lerão o próximo a uma só voz. Romanos capítulo 10, versículo de número 8 em diante. Aleluia. Todos encontraram o texto? Amém? Diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois que por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestados aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, este texto, podem sentar, muito obrigado. Este texto da palavra de Deus, aliás, este versículo, Paulo dedica a Israel, povo que ele era originário, mas também fala da inserção de Deus através do seu amor aos gentios. Eu acredito que Paulo sofria algumas acusações, né? Porque Paulo, além da cidadania israelense, ele também tinha a cidadania romana. Porque quando ele escreve esse capítulo 10, e escrevendo à igreja de Roma, ele mostra, em primeiro lugar, seu amor por Israel, seu amor por sua terra, seu amor por seus conterrâneos,
seu amor por seus irmãos de pátria. E o capítulo 10, versículo 1, ele diz: meus irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Às vezes, nós os cristãos, imaginamos que, pelo fato de Israel ser uma nação escolhida por Deus, que já estão salvos, está tudo resolvido o problema. Não. A Bíblia, a palavra de Deus diz em João, parece que 1:12, se eu estou bem certo, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Israel, irmãos, é a nação escolhida? Deixou de ser a nação escolhida? Não. Mas Israel tem que entrar pelo mesmo caminho, que é o caminho da fé, crer no Senhor Jesus para a salvação, porque Paulo está falando aqui de salvação. E o processo, será que o processo de salvação para Israel é diferente do nosso? Não, jamais. Muito bem, então, o apóstolo, ele diz: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E na minha avaliação, zelo de Deus sem entendimento é fanatismo. Zelo de Deus sem entendimento, irmão, é fanatismo, não adianta nada. Não vai os levar a nada. Às vezes a gente vê os judeus fazendo tanta coisa, continuam naquele mesmo ritmo da lei, circuncisão, a festa da Páscoa, isto e aquilo, quando na verdade o processo para o cristão já está lá na frente. Jesus já morreu e nós já cremos em Jesus, Jesus já nos salvou e nós estamos esperando Jesus voltar. Então aqui ele diz, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Então acaba sendo um mero fanatismo. E é uma das coisas que todo cristão precisa ter cuidado. No mundo que nós vivemos, é muito comum as pessoas que não conhecem a Jesus, que não servem a Jesus, acusar o crente ou o cristão de fanatismo. Por quê? Eles nem sabem o que é fanatismo. Nem sabem o que é fanatismo. Porque o fanatismo é um dos sentimentos mais perversos que você pode imaginar. E o fanatismo, ele se dá tanto no campo religioso, como em todas as áreas da vida. Não é só no campo religioso. Mas o versículo 3, eu só estou colocando isso aqui para que a gente lemos o texto e só vamos entender o texto a partir do contexto. O versículo 4, versículo 3 diz: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Veja que interessante. Sabe o que Paulo está falando? No que tange à justiça, existe uma lei estabelecida por Deus, mas porventura Israel se submeteu a esta lei? Não. Mas o que fez Israel? Quis estabelecer a sua própria justiça. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Às vezes a gente vê acontecer isso na sociedade que vivemos e às vezes a gente fica até confundido, né? Nós não temos o sistema
de justiça estabelecido através das leis, nós temos juízes, nós temos promotores, nós temos procuradores, nós temos ministros da justiça, ministro disso, ministro daquilo. Para quê? Para que esses homens sejam verdadeiros guardiões da nossa Carta Magna, que é a Constituição. E eu me lembro, e vocês devem se lembrar, e é importante que o crente, irmãos, não viva como um eremita, como um indivíduo que não conhece nada. Às vezes tem crente que fala: irmão, para ser sincero para o senhor, eu não gosto nem de assistir jornal. Eu não gosto de assistir. Irmão, fica aí feito tonto, que todo mundo te engana. Você não sabe nada, você não conhece nada. E é isso justamente que o sistema quer. É gente que não se informa. Quanto menos informação, irmão, o espertalhão ele trabalha assim. Quanto menos informação você tem, mais você será uma vítima deles. E eu pergunto para os irmãos: com o diabo é diferente? Eu lembro quando eu não servia a Jesus, aí então eu via pessoa falar assim: olha, eu não gosto de ficar lendo a Bíblia, não. Ficar lendo a Bíblia. Mas por quê? Porque a pessoa que lê muito a Bíblia fica louco. Então, irmão, eu falei: eu não quero ficar louco. Eu não quero ficar louco, eu vou ler Bíblia. Eu já nem era convertido, para que eu ia ler Bíblia? Irmãos, é tudo mentira. Essa é uma tática do diabo. Quanto menos você conhecer a palavra de Deus, mais probabilidade tem do diabo te enganar. E assim acontece no mundo moderno. E eu me lembro, olhe bem, quando o Partido dos Trabalhadores assumiu o poder, então a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros dos outros tribunais, que são muitos tribunais de segunda instância e vai daí por diante, foram nomeados pelo PT, a maioria absoluta. E o que aconteceu? Quando esses ministros estavam ripando a madeira nos contrários, esse povo dizia: está vendo como o Brasil é? Olha aí, o Brasil é assim. Quando, irmão, aí voltou-se contra eles, meu irmão, aí a justiça não presta, e tudo foram homens que eles mesmos puseram lá. Sabe por quê? Porque eles quiseram estabelecer a sua própria. É isso que eu quero dizer para os irmãos. E com Israel foi a mesma coisa. A justiça de Deus não serviu para eles, porque eles queriam estabelecer a sua própria justiça. Querido irmão, para tudo na palavra de Deus há uma resposta. Se você quiser uma orientação, a Bíblia tem, seja qual for o assunto. Versículo 4: porque o fim da lei é Cristo, para quê? Para justiça de todo aquele que crê. Por que o fim da lei é Cristo? Porque, em primeiro lugar, a lei salvou alguém? A lei condenava, mas salvar não salvava. E eu pergunto: quem veio para cumprir a lei, para que o homem pudesse ser salvo? Foi Jesus. Então o fim da lei é Cristo. Aleluia. E nós louvamos a Deus. Se estamos salvos, é porque Cristo pagou o preço
que precisávamos. Aleluia. Mas, muito bem, então Paulo vai mostrando aqui, eu não quero me delongar nesse contexto, porque eu quero me prender ao texto. Então eu só estou mostrando para os irmãos que Paulo tinha uma preocupação com Israel. E o que nós lemos é justamente uma continuação, de certa forma, desse contexto que estamos falando aqui. Mas o versículo de número 8 diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Meus irmãos, que fato mais maravilhoso é esse que Paulo diz: a palavra está junto de ti. Quando Paulo fala aqui da palavra, ele não fala de uma palavra qualquer, de uma palavra morta, de uma palavra sem vida, de uma palavra sem poder, mas ele fala de uma palavra poderosa, que o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele diz: mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para entender, discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. E é esta palavra que ele está dizendo: a palavra está junto de ti. Aleluia. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vemos hoje tantos irmãos fazendo tantas coisas erradas, fazendo tantas coisas desagradáveis a Deus, mas eu pergunto: quando você está aqui, você não está diante da palavra? A palavra não é falada, porque esta palavra, irmão, não é uma palavra morta, mas ela é uma palavra poderosa. Aleluia. A palavra está junto de ti, aleluia. Está na tua boca, mas também está no teu coração. Aleluia. Isto quer dizer que a palavra de Deus, ela está trabalhando em você, por você e com você. Aleluia. Isto é fundamental, até porque, irmãos, uma das coisas mais difíceis que existe é a amnésia espiritual. Amnésia espiritual. Amnésia é um processo de esquecimento. Às vezes a pessoa tem um problema que ele passa a esquecer, ele esquece de tudo. Então a amnésia é isto, e o cristão precisa ter cuidado para você não começar a esquecer. Primeiro, esquecer que você é cristão, esquecer que você é um filho de Deus. Segundo, esquecer que a palavra está em você. Terceiro, esquecer que você é um guardião da palavra, e se a palavra está em você, você tem que cumprir a palavra. Quarto, que você, se a palavra está em você, que você tem que pregar a palavra. Quinto, você tem que crer na palavra. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, porque a palavra está junto de ti, na tua boca. Aleluia. Ora, se a palavra de Deus está na minha boca, então eu tenho coisas boas para falar, concordam comigo? Se a palavra está na minha boca, pastor Cícero, então eu não tenho tempo, irmãos, para falar coisas desagradáveis, para falar coisas imorais, porque a palavra está na minha boca, mas não só na boca, também está no meu coração. Eu pergunto para o irmão e para a irmã: você põe no seu coração
alguma coisa que sabidamente é ruim, você deixa ficar no seu coração? Não. Você sabe que é ruim, eu sei que é ruim, então eu não deixo no meu coração. Mas se a palavra está no meu coração, é porque eu abri o meu coração para que a palavra tome conta. Como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Mas continua: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Olha, isso daqui, irmão, está implícito. Isto daqui está implícito no testemunho diário do cristão. Primeiro, com o coração se crê. Com o coração se crê. Você pode perceber que toda pessoa, quando ele tem um encontro com Jesus, ele podia ser uma pessoa imoral, ele podia ser uma pessoa indecente, ele podia ser uma pessoa iracundo. A partir do momento que ele creu no Senhor Jesus, então, meus queridos irmãos, a palavra já está lá dentro. Vocês lembram-se que domingo passado tiveram aquele casal aqui, lá de Barrinha? O irmão Paulo e a irmã Gisele, né? Eles têm um irmão que eu conheci, e quando eu estava lá, o Paulo já era crente, a Gisele se entregou para Jesus no dia que eles fizeram uma visita para nós, né? Nem se entregou para Jesus na hora do culto, depois numa conversa, ainda no templo, eu falei para ela que ela devia aceitar Jesus, e ela aceitou Jesus chorando. Mas ele tem um irmão que chama-se Francisco, e todas as vezes que era engraçado, que todas as vezes que nós íamos na casa deles para pegar a irmã Gisele para levar para o culto, o Francisco estava brigando com aquela menininha. Mas eles brigavam, eu achava até engraçado. Eu falo: Lourdes, parece que o Francisco é mais criança que a menina, né? Aí eu perguntei para eles: irmão Paulo, e o Francisco? Ele falou: ô pastor Ananias, o Francisco se entregou para Jesus, mas pastor, o Francisco, ele tem no coração uma chama tão grande. Sabe o que ele fez? Ele voltou para o Maranhão e está como missionário. Irmão, um novo convertido. Mas sabe o que é isso, irmão? Aleluia! Porque visto que com o coração se crê, e com a boca se faz confissão para a salvação. É isto que acontece, e é coisa maravilhosa. Versículo de número 12 diz, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Olha, irmãos, eu queria parar um pouquinho aqui com você, irmão e irmã, pois que o Evangelho é tão maravilhoso, servir a Deus é tão glorioso, mas, meus queridos, não obstante Jesus ser tão maravilhoso, o Evangelho também o é, mas infelizmente nós estamos vivendo em dias difíceis, e que muitas pessoas, mesmo estando na igreja, ainda estão em confusão. Eu me lembro, há uns 30 e tantos anos atrás, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e aquela pesquisa deixou muita gente estarrecida, porque a pesquisa foi direcionada para o meio evangélico.
um grande número de crentes, eles diziam que não tinham certeza de salvação. E era um grande número. E um número até expressivo, pasme vocês, de crentes americanos. Eles diziam que nem criam na existência de Deus e tão menos do diabo. Agora eu pergunto, essas pessoas, elas não estão em confusão? Mas a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, não ficará, não será confundido. Mas e como eu? Meus queridos, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Se você for à escola, estou trazendo aqui uma situação hipotética como exemplo. Se você for à escola e o currículo escolar diz que você tem que frequentá-la de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia. Mas aí você vai lá, você se matricula. Só que você vai segunda, na terça você não vai, você vai na quarta, na quinta você não vai, aí você aparece na sexta. Você falta os dias que você quer, não se importa. Eu pergunto, será que você será tão bem avaliado como aquele que leva a sério, está todos os dias ali aprendendo e se submetendo aos critérios? Será que a avaliação será a mesma? Eu tenho um irmão que ele ficou, acho que mais de 10 anos na escola. Nunca saiu do segundo ano primário. Nunca saiu do segundo ano primário. Mas qual é o problema? Naquela época, os pais eram rígidos. Meu irmão tomava uma surra todo dia. Todo dia ele tomava uma surra, porque todo dia ele aprontava alguma coisa. E eu quero dizer para os irmãos, se alguém vem para a igreja, mas não tem dedicação, não se envolve com a palavra, não se envolve com os compromissos da igreja, irmão, você não vai chegar a lugar nenhum, não. Você vai ficar confundido. Sabe por quê? Algumas pessoas olham para a igreja, irmãos, e olham para o evangelho, e eles só têm, irmão, uma visão de religião. Esta daqui agora é a minha religião. Não, meu querido, disso aí você já tinha quando você não conhecia Jesus. Religião você já tinha, você defendia, você brigava. Aqui, eu e você, nós temos que aprender de Jesus, andar com Ele, aprender dEle. Muitas vezes, irmão, nós não saímos, pastor Cícero, dos rudimentos da doutrina, não saímos do beabá. Os anos passam, você não aprendeu um versículo, você não recita um versículo da Bíblia de memória, você não conhece uma doutrina da Bíblia. Mas o que está acontecendo com você? É a falta de dedicação. E isto vai no momento que o diabo se levantar, que levantar-se uma situação, você vai ficar confundido. Vou citar um exemplo para os senhores. Eu fui pastor em um lugar e tinha um jovem. Esse jovem veio para a igreja. Eu o batizei nas águas, cantava, sempre tinha oportunidade, cantava. De repente, ele casa-se e tal, sua mãe morre. Horas. Se eu fosse perguntar aqui,
Quantas mães aqui dos irmãos já morreram? A minha já morreu. A minha já morreu e tantas outras já morreram. E existe algum fato extraordinário nisso? Não. E as que não morreram vão morrer. Ah, mas eu amo tanto a minha mãe, ela vai morrer também. Não é porque eu quero, esse é o processo da vida. Esse é o processo da vida. Aí, aquele rapaz, aquele irmão, passou a não vir mais aos cultos. E a gente sempre, irmão fulano, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Irmão, e esse processo durou quase 3 anos. Ia na igreja quando ele queria. Aí um dia, eu sempre conversando com ele, aí eu falei, meu irmão, o que está acontecendo com você? Qual é o seu problema? Irmão, sabe qual é o meu problema? Eu fico assim porque Deus deixou a minha mãe morrer. Eu falei, olha, não é novidade não. Deus deixou o filho dele morrer também. Deus deixou o filho dele, morreu, o filho do homem morreu na cruz do Calvário. E eu falei, e quantas outras? Eu falei, a mãe da sua mãe, Deus deixou morrer também. E qual o problema? Meus irmãos, sabe o que é isso? É quando você não fundamenta a tua fé na palavra de Deus. Haverão lances na nossa vida, irmão, que se você não estiver firmado na palavra, se você não tem compromisso com a palavra, você não vai permanecer aqui. Você não vai permanecer. É por isso que nós temos que nos firmar na palavra. Na palavra. Versículo de número 12 diz: porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Para Deus, irmão, não tem judeu, não tem grego, todos, irmão, estamos no mesmo patamar, todos são pecadores e precisam de Deus, e Deus é o Senhor de todos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Mas, às vezes, a gente fica observando, uma pessoa serve a Jesus, vive para Jesus, tantos anos, de repente você vê aquela pessoa fora dos caminhos do Senhor, e até cometendo verdadeiras barbaridades. Aí você diz, então ele era um mentiroso? Era não. Era não. Era não. Porque aqui, do ponto de vista bíblico, não é salvo uma vez, salvo sempre, não. É aquele que perseverar até o fim. Deus, irmão, não traz ninguém amarrado junto a Ele, não. Deus não faz do homem, irmão, um boneco. Deus não se apossa do homem à força. Bem ao contrário, a Bíblia usa um versículo que é um dos mais maravilhosos: coração. É isso que Deus quer, que nos rendamos a Ele por amor. Por amor. Aleluia. E aqui a palavra de Deus deixa bem claro, meus amados irmãos, que quem invocar o nome do Senhor. E outra coisa, a salvação, irmãos, ela é como se fosse um processo. Quando você crê no Senhor Jesus, você está salvo do pecado. Mas você ainda está no corpo do pecado. E o corpo do pecado, ele quer te levar, porque a carne, vocês acham mesmo que a minha carne quer que eu sirva a Deus, me submeta a Deus, que eu discipline a minha carne? Vocês não querem não, irmão. Não quer não. A minha carne, irmão, quer me levar aos prazeres, quer me levar para longe de Deus. Ela não clama por Deus não, nem a sua. Sabe por quê? Eu quero só fazer você ver uma coisa. Vê quanta coisa hoje passou na tua cabeça, às vezes tanta besteira que passou na tua cabeça, que você não foi capaz de dominar. Quantos pensamentos ruins. Mas tem uma coisa,
O Espírito Santo mora em você, aleluia. Então você cortou, mesmo que aquilo passou pela tua mente, mas você cortou. Mas por quê? Porque você ainda está no corpo do pecado. Mas quando Jesus vier, ou nós formos para Ele, nós estaremos também salvos do corpo do pecado, aleluia, glória a Deus. Diz aqui ainda a Bíblia: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 3 perguntas interessantes. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão, né? Diz aqui, e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí nesse processo entra você, meu irmão, que Deus quer te usar para você falar de Jesus, para você falar do amor de Jesus, da bondade de Jesus. O pecador não vai crer, irmão, se você não pregar, porque o pecador, irmão, não adianta. O pecador, ele não procura a Deus. Eu teimo com isso, irmão, porque eu vejo alguns irmãos, não, porque eu ansiava por Deus, não ansiava coisa nenhuma. A palavra de Deus diz que Deus olhou do céu abaixo, não viu um justo sequer, e não via ninguém buscando a Deus. Ninguém buscava a Deus, e você também não, eu também não. Mas tem uma coisa, glória a Deus, quando alguém chegou para você, falou de Jesus, apresentou Jesus, aleluia, então seu coração se abriu para Jesus, aleluia. Por isso é necessário continuar falando de Jesus. E como crerão se não há quem pregue? E o próximo versículo diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Toda pessoa, irmão, que teve uma experiência com Jesus, ele quer falar de Jesus. Essa é a grande verdade. O que nós fazemos aqui, irmãos, não tem nada a ver com profissionalismo. Não tem nada a ver. É que um dia Jesus me encontrou. Um dia Jesus me salvou. Vocês lembram do Gadareno? Vamos lá para a Bíblia. O Gadareno. Quantos demônios ele tinha mesmo? Quem se lembra? Tinha mais ou menos 6.000 demônios. 6.000 demônios. Ele andava nu, morava em sepulcro, era como um animal indomável, não conhecia o que era família, e o diabo, irmãos, ia sufocando ele. Só que quando Jesus foi lá e resgatou aquele gadareno, primeira coisa que vocês vão ver, diz a Bíblia, que quando a multidão veio, ele estava sentado aos pés de Jesus, em seu juízo e vestido. E aí ele diz para Jesus: Jesus, eu quero ir com o Senhor, eu quero andar com esse povo aí, porque Jesus disse: não, meu filho, eu vou comissionar você, eu vou dar poder para você, você vá para a sua casa e conta quantas coisas maravilhosas Deus fez para você. E a Bíblia diz, e ele ia na região de Decápolis, que é a região de 10 cidades, e parava em toda a cidade, e anunciava a salvação em Jesus. Quem teve um encontro com Jesus, irmão, vai querer falar de Jesus, aleluia. E se você, tem gente que fala assim: mas para mim falar de Jesus, eu preciso, irmão, de uma chamada. A chamada está feita, filho, você já entregou a vida para Jesus, é só falar, é só falar.
Fale de Jesus. A Bíblia diz, versículo 16: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E todos creem no Evangelho? Não. Não. Todos obedecem ao Evangelho? Não. O Evangelho está aí, irmão. A porta está aberta. Eu lembro-me do hino avulso, que se cantava na Assembleia de Deus: a porta da salvação hoje ainda aberta está. Então a porta da salvação está aberta, mas nem por isso todos se salvam, nem por isso todos querem. Mas o versículo 17, e com este versículo eu quero encerrar aqui, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Veja que aqui o escritor não diz que o ouvir a palavra, mas pela palavra. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, peça a Jesus graça, fale, creia na palavra, ame a palavra, pratique a palavra, mas acima de tudo, pregue a palavra, porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, meus queridos? Deus abençoe a cada um, que Deus dê vitória a cada um dos irmãos, que o Senhor nos dê vitória. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade, de limitação, e precisamos da fé, e precisamos da palavra. Mas eu louvo a Deus, que o Deus que gera fé nos corações através da palavra, e o Deus da palavra, Ele está conosco. Ele sempre está dizendo para você: continua, dê mais um passo, continue andando, eu estou com você. Aleluia. Em meio a tantas vozes malignas que há neste mundo, mas aleluia, eu glorifico a Deus, que ainda podemos ouvir a voz de Deus dizendo: não temas, porque eu estou contigo. É verdade que há momentos que o nosso coração fica sobressaltado, angustiado, mas o Senhor diz: no mundo tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, amanhã, quarta-feira, nós temos aqui o culto do círculo de oração. Era para amanhã a mocidade estar ensaiando, mas a irmã Lucilene, obrigado, e a irmã Vanessa, né? A irmã Lucilene estava afastada, né? Porque teve não contato próximo com uma pessoa que estava infectada, então ela ficou esses dias afastada por causa disso, né? Por prevenção, né? Mas graças a Deus não tem nada, já está liberada pelo próprio médico, porque ela não estava infectada mesmo, né? É só uma prevenção, que isso é natural. Outra coisa, aqui, alguns meses atrás, a Lourdes começou a sentir, ter uns sintomas estranhos. Eu falei para a Lourdes: vamos ao médico. E chegou lá, o médico já falou: ó, você e seu marido não podem sair até fazer o exame. Passaram-se alguns dias, ela fez o exame, o médico liberou, eu voltei, eu nem vim aos cultos. Então, isto, dentro deste quadro, é normal. E como nós não sabíamos se elas estariam ou não liberadas, preferimos deixar que o círculo de oração faça o trabalho amanhã, e na outra quarta-feira
aí a mocidade estará reunidas para o ensaio. Quinta-feira nós temos a nossa live das 8 às 9 da noite, e domingo, 10 horas da manhã, é a live da escola dominical, e às 19 horas o culto presencial. Sim, quinta-feira é a live com as nossas crianças, né? É o trabalho das nossas crianças. Portanto, assim prossegue o trabalho de Deus. Vamos orando pacientemente, vamos vencendo, vamos trabalhando, e assim a bênção do Senhor será sobre nós. Hoje nós recebemos aqui o piso dos banheiros. Eu até aconselho os irmãos que venham olhar, dê uma olhadinha, é o dinheiro seu, é o seu trabalho. Nós estamos melhorando a igreja, as dependências aqui do templo. Olhe, conheça e veja o trabalho que nós estamos fazendo. Vamos em pé, orarmos a Deus agradecidos. Há algum pedido de oração nesta noite? Pastor Luciano estará orando. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos. Querido Senhor, nós louvamos o teu bendito nome, porque a tua maravilhosa palavra foi exposta ao nosso coração, conforme a graça e a sabedoria que o Senhor tem, ó Senhor amado, disponibilizado ao servo nosso pastor. Continue abençoando teu filho que nos trouxe o teu ensinamento, as tuas verdades eternas. Quero pedir também que a tua boa mão continue, Senhor, estendida sobre a tua igreja, sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, especialmente sobre a nossa cidade. Abençoe, Senhor, de uma forma toda especial, colocando um basta nesse mal. Pai, peço a tua bênção sobre a vida daqueles que participam conosco pela internet, que a tua boa mão alcance os teus filhos. Tu és o Deus de perto e Deus de longe, e pode abençoar a cada um e a todos. Despeça-nos na tua paz, cheio de esperança e da certeza que a tua palavra não volta vazia. Assim nós agradecemos e já louvamos ao teu santo nome, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, e só quem está feliz com Jesus diga amém.